Amém. Amém. Povo abençoado do Senhor, vamos para o estudo dessa manhã. Um estudo muito interessante. Não sei se vocês estão acompanhando esses estudos também pelo YouTube. Estou tendo bastante feedback pelo YouTube e eu estou gostando muito, né, que os irmãos estão comentando ali. A gente fica feliz em saber que essa mensagem tem alcançado alguns corações e é isso que a gente ora para Deus todos os dias, né, para que isso aqui não seja apenas um momento de encontro, né, mas seja realmente um momento de busca pelo Espírito Santo. Como é que você vai te chamar para vir fazer o culto? Amém? Eu peço só que os irmãos desliguem o microfone agora, tá bom? Desliga o microfone aí para que a gente não tenha nenhum tipo de intervenção e nenhum tipo de. Como é que chama? Esqueci agora a palavra. Possamos ter aqui uma tranquilidade na hora do estudo da palavra, tá bom? Irmãos, capítulo 9 do livro O Lar Adventista tem como tema Casamentos Proibidos. Nós vamos ver aqui algumas recomendações e orientações divinas para que nós não venhamos tomar decisões precipitadas na questão do casamento. Caso você tenha feito no passado, eu quero dizer a você que Deus, ele é misericordioso, ele te ama, ele quer o melhor para você. Então você entenda essa mensagem e com certeza algumas coisas que precisa ajustar, que seja ajustada na nossa família, né? Nosso Deus é poderoso, ele é maravilhoso e ele tem poder para resolver qualquer situação e restaurar qualquer matrimônio. Mas nós vamos entender agora sobre os casamentos proibidos, tá bom? Então você que já é casado, ouça com atenção para aconselhar outros e também para ver algumas recomendações para você. Você que ainda não é casado, atente nisso aqui com muito carinho e não tape os ouvidos à voz do Espírito Santo. Isso aqui é essa imagem aqui ela é muito interessante porque devido aos casamentos que são proibidos pela Bíblia acontecerem, isso aqui vai ser constante na vida desse casal. Brigas, 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 desilusões, desentendimentos, tudo isso vai ser constante. Então aqui, casamentos que são proibidos, de cristãos com descrentes. Isso aqui é claro na palavra de Deus, muitas vezes nós somos teimosos a ouvir, mas isso aqui é uma das mensagens claras. Diz assim, ó: há no mundo cristão uma assombrosa, alarmante indiferença para com os ensinos da palavra de Deus acerca do casamento de cristãos com descrentes. Infelizmente, dentro do mundo cristão, existe essa indiferença com esse ensinamento. Muitos que professam amar e temer a Deus preferem, irmão, seguir a inclinação do seu próprio espírito em vez de tomarem conselho com a sabedoria infinita. E onde nós encontramos a sabedoria infinita? Na Bíblia. Bíblia Sagrada, Bíblia Sagrada. Lá tem a informação necessária que a gente precisa para tomar boas decisões para a vida toda, para a vida toda. Em uma questão que interessa vitalmente a felicidade e bem-estar de ambas as partes, para este mundo e para o porvir, que a razão, o juízo e o temor de Deus são postos de parte, permitindo-se que domine o cego impulso e a obstinada determinação. Com certeza, você entendeu esse detalhe. Aqui diz que, infelizmente, na hora de tomar decisões, a pessoa, ao invés de usar o juízo, a razão e o temor de Deus, isso é posto de parte, permitindo que esse domínio cego, que nós falamos sobre a paixão antes de ontem, essa paixão que impulsiona essa seja o guia dessa pessoa. E aí acontece o quê? Ela se torna obstinada, toma decisões que são de desacordo com a palavra de Deus. Eu pergunto, isso vai trazer bênção ou problema para a família? Com certeza vai trazer muitos problemas e até mesmo maldições. Então escuta bem aqui. Homens e mulheres, de outro modo, sensatos e conscienciosos, fecham os ouvidos aos conselhos. São surdos aos apelos e rogos de amigos e parentes e dos servos de Deus. Muitas pessoas não querem ouvir os conselhos do servo de Deus. Não querem ouvir, tapam os ouvidos. Aqui vai dizer, a expressão de um aviso ou advertência é considerada impertinente intromissão. E o amigo que é fiel bastante para pronunciar uma admoestação é tratado como se fosse um inimigo. Tudo isto, irmãos, é o que Satanás deseja. Ele tece seu encanto em volta da alma e esta se torna enfeitiçada e apaixonada. Olha o que acontece. Irmão, Satanás está trabalhando, ele trabalha demais. E uma das coisas que ele quer fazer é que um irmão fiel, uma irmã fiel, se atraia por alguém que não tem a mesma fidelidade, não tem a mesma fé, não tem o mesmo objetivo de vida. E isso tem acabado com famílias. Você vai ver no estudo de hoje como esse estudo é poderoso, ele é forte e ele vai falar diretamente a mim e a você. Tudo que Satanás deseja, ele tece seu encanto em volta da alma e essa se torna enfeitiçada e apaixonada. A razão, irmãos, deixa cair as rédeas do domínio próprio sobre o pescoço da concupiscência. A paixão não santificada toma o domínio até que demasiado tarde a vítima desperta a uma vida de miséria e escravidão. Não é este um quadro traçado pela imaginação, mas a apresentação de fatos. Deus não dá sua sanção à união que ele mesmo proibiu.
Você percebeu esse texto, irmãos? Deus não dá sua sanção a uniões que ele mesmo proibiu expressamente. Ele não dá essa sanção. Então, irmão, se caso você, que é adventista do sétimo dia, que tem conhecimento dessa verdade, ainda esteja querendo entrar numa situação onde Deus não abençoa, você está indo sozinho para isso. Você está entrando numa cilada sozinho. Deus já deixou claro que você deve usar a razão, porque o amor ele é razoável, ele pensa, ele reflete, o amor ele é sábio, o amor ele é puro, o amor ele é santo. Então, tudo que você vai fazer em nome do amor não pode quebrar todas essas características que o amor mesmo tem. Se você percebeu que está quebrando isso, que você está sendo obstinado, desobediente, fazendo coisas que não estão na vontade de Deus, isso aí não é amor não, irmão. Isso é uma paixão desenfreada, isso vai levar você para o precipício e vai trazer muitos sofrimentos para a sua vida. São positivos os mandamentos de Deus. Dentro dos casamentos, para que não haja casamentos proibidos, Deus quer que nós sejamos obedientes aos seus mandamentos. E os mandamentos de Deus são positivos. E aqui vai dizer, ó, o Senhor ordenou a Israel, ao antigo Israel, que não deveria haver casamentos com pessoas das nações idólatras ao seu redor. Ele diz, não te aparentarás com elas, não darás tuas filhas aos seus filhos e não tomarás tuas filhas para os seus filhos. É dada, irmãos, razão para isso. A infinita sabedoria, prevendo o resultado de semelhantes uniões, declara, pois elas fariam desviar seus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vocês e depressa os consumiria. Olha o que diz aqui, ó. A ira do Senhor. Deus se ira quando isso acontece. Porque povo santo és. Ao Senhor, ao teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que tu fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Está lá em Deuteronômio 7, versículo 6. Então Deus nos escolheu para ser o povo, essa mesma promessa que Deus deu lá no início, ele dá para nós hoje, igreja remanescente. Então nós temos que ser sábios nessa decisão que é para a vida toda, tanto para aqui, agora para a terra, como também para o futuro. Então, irmãos, entenda isso aqui de uma vez por todas. Deus é contra algo chamado julgo desigual. Aqui vai dizer, ó, no Novo Testamento existem proibições semelhantes a essa do casamento de cristãos com ímpios. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, declara, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive. Mas se falecer o marido, ela fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja em quem, irmãos? No Senhor. 1 Coríntios 7:38. De novo, em sua segunda epístola, ele escreve, não vos prendais, irmãos, a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem um fiel com o infiel? Percebeu? Não tem parte nenhuma. Não tem parte nenhuma. Eu vejo muitas vezes, irmãos, irmãos nossos que são piedosos, que às vezes falecem a mulher, e aí eles ficam no desespero para conseguir uma nova esposa, e em vez de procurar dentro da igreja, procuram lá fora. Assim mesmo, às vezes acontece com irmãs nossas piedosas que falecem ali, morre o esposo, e aí elas não querem viver ali na abstinência, ali no celibato, aí faz o quê? Ao invés de buscar alguém que sirva ao Senhor, pega lá de fora. E muitas vezes fala assim, não, pastor, mas eu estou fazendo isso porque eu quero salvar. Irmão, existem muitas formas de você pregar o evangelho. Não vá por essa daí não, que isso daí vai ser um problema para você. Ah, não, porque eu estou fazendo para salvar a pessoa. Não, meu amigo, não vá fazer essa forma de salvar a gente não. Querendo casar com pessoas incrédulas, isso vai causar problema para sua vida. Muitos problemas. Todo mundo que eu conheço que aconteceu isso, pode até no futuro, depois o texto vai continuar dizendo, Deus fazer um milagre, mas teve muito problema inicialmente, muito problema inicialmente, muito problema. A maldição de Deus repousa sobre muitas das ligações inoportunas e impróprias que se formam nesta época atual. Se a Bíblia deixasse estas questões vagas e imprecisamente, então seria mais desculpável o procedimento que muitos jovens de hoje estão seguindo em suas relações. Mas os reclamos, irmãos, da Bíblia não são ordens incompletas. Requerem perfeita pureza de pensamento, palavras e atos. Somos gratos a Deus porque sua palavra é uma luz para os nossos pés e porque ninguém precisa errar o caminho do dever. Percebeu?
Ninguém. Pastor, o senhor está falando isso aí para mim, pastor? Mas eu tive essa situação. Eu casei com uma pessoa de juízo igual e hoje a pessoa está na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Deus teve misericórdia dessa pessoa, misericórdia de você. Mas a sua vida não pode ser um exemplo a ser dado para outros. Isso não pode ser pregado como se fosse algo normal, comum, e ser colocado isso como sendo uma motivação a outras pessoas fazer. Então, se aconteceu com você o inverso do que está dizendo aqui, louvado seja o nome de Deus, porque Deus teve misericórdia. Misericórdia. Né? E a gente fica muito feliz, porque eu sei que tem casais que estão aqui que conheciam a palavra de Deus e tomaram algumas decisões. Eu sei, eu conheço alguns que estão aqui comigo. E aí hoje eu vejo que são fiéis filhos do Senhor. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. No início foi uma luta, em alguns casos, mas Deus ali foi e alcançou, abraçou, cuidou e tornou essas pessoas aqui grandes servos do Senhor. Mas isso não é uma regra, isso são exceções. A regra é: não te junte com julgo desigual. Essa é a regra. Deus proíbe que crentes se casem com descrentes. Aqui diz: nunca se deve o povo de Deus aventurar em terrenos proibidos. O casamento entre crentes e descrentes é proibido por Deus. Mas demasiadas vezes o coração não convertido segue seus próprios desejos e formam-se uniões matrimoniais não sancionadas por Deus. Por isso, muitos homens e mulheres se acham sem esperança e sem Deus no mundo. Suas nobres aspirações se acham mortas. Por uma cadeia de circunstâncias, eles estão detidos nas redes de Satanás. Forte, né, irmãos? Os que são dominados pela paixão e os impulsos terão amarga colheita a ceifar nesta vida, e sua direção pode dar em resultado a perda da sua alma. Percebeu? Aqueles que estão sendo dominados pela paixão, além de perder, ter muitos problemas nessa vida, ainda pode perder a sua salvação. O exemplo de Salomão, por exemplo. Há homens pobres e obscuros, cuja vida Deus aceitaria e tornaria cheia de utilidade na terra e de glória no céu. Mas Satanás está operando persistentemente para derrotar seus desígnios e arrastá-los à perdição mediante o casamento com pessoas cujo caráter é de tal natureza que eles como que se lançam diretamente atravessados na estrada da vida. Bem poucos saem vitoriosos desse emaranhado. Bem poucos. Ou seja, Deus tem homens nessa terra pobres, humildes, que Deus gostaria de tornar esses homens úteis demais para o trabalho dele, para levar pessoas para o céu. Mas, infelizmente, devido às decisões que esses homens e mulheres tomam, infelizmente, eles se enrolam neste emaranhado e se jogam na estrada, que vai dizer, da vida, e muitos poucos, observa, bem poucos saem vitoriosos desse emaranhado, bem poucos. Se eu fizer uma análise dos casamentos que começaram com jogo desigual, esse texto aqui está com completa razão. Bem poucos saem vitoriosos. A maioria, o que é que acontece? A maioria, vários e vários problemas. Vários e vários problemas. Muitos problemas. Aqui diz, muitos professos cristãos pensam, como Salomão, que podem se unir com os descrentes porque sua influência sobre os que se acham no erro será benéfica. Mas muitas vezes eles próprios, irmãos, enredados e vencidos, cedem sua fé sagrada, sacrificam os princípios e separam-se de Deus. Um passo em falso induz a outro, até que afinal eles se colocam onde não podem esperar romper as cadeias que os prendem. Percebeu, irmão? Que situação. Muitos pensam, né? Que nem Salomão pensou. Pastor, qual é a situação de Salomão? Salomão, irmãos, ele era um rei de Israel, mais sábio que a Bíblia diz que foi, só que depois ele se aventurou nas suas próprias paixões e foi lá pedir a filha do faraó em casamento, e ali casou com uma mulher incrédula, uma mulher de outra nação, com outras religiões, outras ideologias, e depois Salomão se viu enrolado, irmãos, fazendo coisas que era abominável aos olhos de Deus, também por causa das mulheres que ele decidiu ali. Você sabe que Deus sempre pregou sobre a monogamia, ou seja, você casado só com uma mulher. Salomão teve 1.700 esposas e 300 concubinas, 1.000. Então esse homem ficou numa situação muito difícil. Enquanto ele estava com Deus, ele se tornou o homem mais sábio que o mundo já viu. Quando ele se deixou de Deus, ele já não tinha mais a mesma sabedoria. É assim que funciona. Nós podemos perder a nossa sabedoria, nós podemos perder a nossa unção, nós podemos perder o nosso chamado se nós estivermos tomando decisões equivocadas que vão contra a vontade do Senhor. Desculpa é favorável à religião. Olha só isso aqui que é bem interessante, esse subtítulo aqui e esse capítulo. Vai dizer assim, alegre-se por vezes que o incrédulo é favorável à religião, e tudo quanto se poderia desejar para um companheiro a não ser uma coisa: não ser cristão. Alega-se, na verdade, né? Muitas vezes assim, não, eu casei com a pessoa, eu sei que ela não é da igreja, mas só que ela é favorável à minha religião.
As pessoas dizem isso. Aqui vai dizer, e tudo que se poderia desejar para um companheiro, a não ser uma coisa, ele não é cristão. Se bem que o melhor discernimento do crente lhe sugira ser inconveniente unir-se para toda a vida com uma pessoa que não partilha da fé. Todavia, em 9 casos, em cada 10, triunfa a inclinação. Pastor, eu não entendi, vou te explicar. Em 9 casos, irmãos, de 10, ao invés da pessoa atrair o esposo para os caminhos de Deus, o que acontece é o inverso. Se você que está me ouvindo aí teve um caso assim, que começou com um jugo desigual e hoje a sua esposa ou seu esposo está no caminho do Senhor, glorifique a Deus porque você é um caso de 10. Um caso de 10. O declínio espiritual começa no momento em que se proferem os votos no altar. O fervor religioso é arrefecido e vão sendo derribadas uma após outras as fortalezas, até que se encontram ambos unidos sob a negra bandeira de Satanás. Que pesado isso aqui, não é, irmão? Que pesado é isso aqui, irmão. Pastor, mas foram casados, pastor, mas fizeram certinho, foram lá, irmão. Se está dentro desse procedimento, observa quem é que está conduzindo isso, irmãos. É muito forte, isso aqui é muito forte, fortíssimo. Aqui diz, ó, mesmo nos festejos das bodas, o espírito mundano triunfa na consciência da fé e da verdade. No novo lar não é respeitada a hora da oração, irmão. A noiva e o noivo preferiram-se um ao outro e despediram-se de Jesus, mandaram Jesus embora praticamente. Olha que forte isso daqui, é complicado. A mudança no crente, olha o que acontece quando acontecem esses casamentos proibidos. Vai dizer assim, ó, a princípio, talvez o incrédulo não manifeste oposição. Quando, porém, ele é apresentado à sua atenção o assunto da verdade bíblica, para que o considere, ele ergue-se imediatamente o sentimento. Ele vai dizer, você casou comigo sabendo que eu era o que sou, não quero ser incomodado sobre isso. Olha o que acontece. E eu tenho certeza que pode ter alguma mulher, algum homem que esteja me ouvindo e falou assim, rapaz, que forte isso aí. É isso mesmo. Daqui em diante, fica entendido que são proibidas, irmãos, as conversas sobre seus peculiares pontos de vista. Quem fala isso aqui? O esposo ou a esposa que são incrédulos. Caso o crente manifeste qualquer zelo especial com relação à sua fé, pareceria descortês para com aquele que não toma nenhum interesse na vida cristã. Ficou claro isso aqui para vocês? Caso o crente manifeste qualquer zelo especial com relação à sua fé, pareceria descortês para com aquele que não toma nenhum interesse na vida cristã. Ou seja, aquele que não quer saber de Jesus, para ele é como se aquela pessoa estivesse sendo rebelde àquilo que ela disse, é como se ela estivesse desrespeitando o casamento, é como se ela estivesse desrespeitando a honra da pessoa. A pessoa inicialmente se mostrou ali sem oposição, mas depois ela começa a mostrar das caras e mostrar quem ela é. Então isso causa muitos problemas no casamento. Nós estamos chegando ao final. O crente raciocina, irmãos, que nas novas relações tem de conceder alguma coisa ao companheiro de sua escolha. São patrocinados entretenimentos sociais mundanos. Olha o que acontece. O crente raciocina que nas novas relações ele tem de conceder alguma coisa ao companheiro da sua escolha. O que acontece? O companheiro da escolha faz o quê? Patrocina entretenimentos sociais mundanos. A princípio, olha o que acontece na cabeça do crente. Ó. Com grande relutância de sentimento por parte do crente ao fazer isto. Mas depois, olha só, no início o crente fica relutante. Não quero, não vou para esse negócio, não vou para festa, não vou para bebida, não vou fazer isso, não vou te acompanhar, não vou nada disso, vou seguir a Deus. Só que acontece aqui, ó. Mas depois, o interesse na verdade vai se tornando cada vez menor e a fé se transforma em dúvida e incredulidade na vida do crente. Ninguém haveria suspeitado que aquele outrora firme e consciencioso crente e consagrado seguidor de Cristo pudesse se tornar um dia duvidoso, vacilante como agora é. Ó, a mudança operada por aquele casamento imprudente. Você entendeu isso aqui? Aqui diz que o crente, no início, ele fica firme às suas convicções, mas depois ele começa a ficar duvidando, ele começa a quebrar, ele começa a entender que aquilo não era daquele jeito, ele começa a criar várias situações na cabeça dele, e aquele cara que era um consagrado, aquela mulher que era um seguidor de Cristo, começa a ficar duvidoso, vacilante, e às vezes toma até atitudes que não são do Senhor, para o Senhor. Coisa perigosa, irmãos, é formar uma aliança mundana. Bem sabe Satanás que o momento que testemunha o enlace de muitos rapazes e moças põe um ponto final em sua história religiosa, em sua utilidade nesse sentido. Acham-se perdidos para Cristo. Poderão, por algum tempo, fazer um esforço para viver a vida cristã. Todos esses esforços, no entanto, são feitos contra a decidida corrente em sentido contrário. Outrora, era para eles um privilégio e prazer falar acerca da sua fé e esperança. Chegam, porém, a relutar para mencionar tal assunto, sabendo que aquele com quem uniram o destino não tem nenhum interesse no mesmo. Ficou claro para você? Percebeu? Ou seja, ele está tentando ir ali
Satanás está trabalhando, correntes contrárias, e ali, quando ele tenta falar do assunto de fé e esperança, ele fica relutante, ele fica com medo de falar, porque sabe que a pessoa que ela está não tem nenhum interesse por aquele assunto. Quando um dos cônjuges se converte depois de casado, que é o caso de muitos, né? O que acontece, pastor? A pessoa que entrou para a relação matrimonial, quando ainda não convertida, coloca-se pela sua conversão sobre uma obrigação maior de ser fiel à pessoa consorte, por mais que difiram com respeito à fé religiosa. Todavia, as exigências de Deus devem ser postas acima de toda relação terrena, mesmo que provas e perseguições possam ser o resultado, irmãos. Com espírito de amor e mansidão, esta fidelidade pode ter influência no sentido de ganhar o descrente. Percebeu? A pessoa que entrou para essa relação matrimonial quando ainda não era convertida, ela coloca-se pela sua conversão sobre uma obrigação maior de ser fiel à pessoa consorte, por mais que difiram com respeito à fé. Né? Então, as exigências de Deus devem ser postas acima de toda a relação terrena, mesmo que isso vai causar problema, perseguição, dificuldade dentro do lar. Com espírito de amor e mansidão, esta fidelidade pode ter influência no sentido de ganhar o descrente. Se você ler 1 Coríntios capítulo 7, ali vai estar todas as informações quando um descrente casa com um crente. O que tem que se fazer? Como é que se faz? O que precisa fazer? Tem que deixar? Tem que abandonar? Não, tem que manter? Tem. A Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa, não diz assim? Lá em Provérbios 14, e diz também que uma mulher santificada consegue santificar o seu esposo. É desse jeito. Agora, quando o esposo sai de casa, pastor, aí é outra história. Aí é outro momento. Aí depois nós vamos estudar. Aqui diz o seguinte, eu não sei se ficou claro para vocês a mensagem de hoje. Irmãos, infelizmente, muitos dos problemas dos casamentos atuais são por falta de observação dos mandamentos de Deus. A mensagem de Deus ela é clara. A mensagem de Deus é clara. Infelizmente, devido à desobediência, muitos casais estão sofrendo muito, 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 muito. Pessoas estão passando por situações difíceis porque tomaram decisões equivocadas no passado. As pessoas estão perdendo, irmãos, a fé. Estão buscando por outros meios para resolver situações, né? Eu conheço pessoas que estão buscando outras crenças, outras coisas para tentar resolver um problema que foi um erro passado. Conheço pessoas que, infelizmente, hoje apagaram o desejo de amar a Deus por causa de um mau matrimônio, um matrimônio feito da forma equivocada. Pessoas que abandonaram ao Senhor, pessoas que perderam a fé em Cristo, pessoas que eram para ser grandes homens e grandes mulheres, como foi mencionado aqui, que hoje não são mais por causa disso, porque no início não deram atenção às orientações divinas. Irmãos, que eu e você possamos ser sábios em nossas decisões. E se de alguma forma você já está enlaçado numa situação dessa de julgo desigual, tenha a sabedoria, a mansidão, o espírito de amor e fidelidade que o Espírito Santo pode dar para você influenciar e ganhar o seu esposo ou sua esposa a Cristo. Eu não sei se eu tenho autorização, acredito que tenho. Eu tenho um grande ancião que está aqui hoje, que esse ancião trabalhou muito comigo, e esse ancião, ele começou, a esposa dele, uma mulher de Deus, e ela tomou a decisão de casar com ele na época, o pastor foi contra isso, né? Se o meu ancião estiver por aí ainda, não sei se ele tá, ele pode até dar um oi aí, só se ele quiser também, né? Tô colocando ele aqui. Mas o que aconteceu? O pastor foi contra, logo inicialmente ele ficou chateado, só que depois ele foi seguir o caminho da esposa. Hoje ele é um grande ancião, um homem de Deus, e Deus salvou essa família. Salvou essa família. Então, irmãos, eu quero dizer para você, mas isso não são em todos os casos. Tem muitos casos que é o contrário que acontece. Então, entenda, não vá por esse caminho, tá bom? Você tem orientação suficiente para tomar decisões. Então, você que está aí, quem sabe, sofreu aí um divórcio, que você é a pessoa inocente do caso, você que está viúva, você que está viúvo, você que ainda tem possibilidade de ter outro matrimônio, você que não casou ainda, mas quer casar, não siga por caminhos equivocados. Não vá pelo lado errado. Não escolha maus parceiros ou parceiras para sua vida. Pastor, mas eu gosto, mas respeita, mas está vindo à igreja. Não vá por aí, irmão, pelo amor de Deus. Não vá por aí. A pessoa, às vezes, ela quer só se converter rapidamente, só para ter você e depois ela sai fora. Não vá por aí. Não faça isso, tá bom? Siga o que Deus está dizendo para você. Assim como o João falou, eu digo a vocês hoje. Ouça o que o Espírito diz à igreja, em nome de Jesus. Apelo, Senhor, obrigado pelos ensinos. Eu entendo que todo aprendizado é para o bem da minha família.
para que eu honre o Senhor em minhas escolhas. Fala sempre ao meu coração, Senhor, e me ajude a não me precipitar. Senhor, restaura minha família, abençoa meu lar, cuida de mim, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu espero que a mensagem de hoje tenha tido espaço no teu coração e que você medite Amém. todo momento da sua vida no dia de hoje, tá bom? Essa mensagem está Amém. mais pessoas Amém. Amém. dessa mensagem. Nesse momento, nós vamos orar ao Senhor. Orem. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pelos teus conselhos, orientações, pelo teu cuidado com cada um de nós. Perdoa, Senhor, as falhas, perdoa, Senhor Deus, às vezes que nós somos obstinados, somos irrazoáveis, somos teimosos. Perdoa, Senhor Deus, muitas vezes que nós ouvimos os conselhos e mesmo assim não queremos dar atenção. Perdoa, Senhor Deus. Nós não queremos maldição sobre nossa vida, nós queremos bênção. Nós não queremos perder o céu, nós queremos ir para o céu, Senhor Deus. Então nos ajuda, Senhor, nos preparar para isso. Que o céu seja uma realidade para nós, que nossa vida seja pensar no céu todo dia, pensar no Senhor todo dia, Senhor Deus. Que o seu amor, a sua paz, o seu poder seja presente no nosso coração, seja um desejo, tira de nós, Senhor Deus, tudo aquilo que nos atrapalha de servir ao Senhor. Meu Deus, abençoe os casais de nossa igreja, Senhor Deus, as famílias, Senhor Deus. Trabalha no coração de cada pessoa, meu Pai. Fortaleça a fé de cada irmão, cada irmã, Senhor Deus. Alivia nosso coração, Senhor Deus, para que a gente consiga entender, Senhor Deus, a tua palavra. Se existe algum casal aqui, Senhor Deus, que teve esse problema de julgo desigual, Senhor Deus, de escolhas equivocadas, Pai, que o Senhor venha ali fazer transformação, Pai, que assim como foi dito assim, que de 10, 1, Senhor Deus, é que se salva, que esse casal faça parte desses 1%, Senhor Deus. Cuida, Senhor Deus, por favor, Pai. Cuida, Senhor Deus, por favor, Pai, desse casal, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada família que está aqui representada. Família de nossas igrejas, Senhor Deus, em todos os lugares. A gente quer destruir, mas ele só vai destruir se nós deixarmos. Isso não vai acontecer em nome de Jesus. Protege, blinda o nosso casamento, os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que benção, queridos irmãos, que você participou até o final. Deus seja louvado pela sua vida. Se você Amém. 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 abrir a sua câmera aí, para a gente tirar aquela foto bonita, deixar registrado, né? Eles que puderem, tá bom? Lá vai, lá vai, lá vai. Tirar a primeira foto aqui, alguns já abriram as câmeras. Dá um sorriso aí, Colgate, do Caminhão do Faustão. Pronto, deixa eu colocar outro lado aqui. São 3 páginas hoje, viu, gente? Deu bastante gente para a glória de Deus. Então, Glória a Deus. Amém. vamos lá, atenção. Glória. Vamos para a terceira. Glória a Deus seja o Senhor. Olha só que benção, gente. Que benção, que benção. Glória a Deus. 55 aparelhos conectados. Que Deus seja louvado eternamente. Amém. 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 Bom dia. Amém. Eu oro Bom para que dia, essa até mensagem amanhã. tenha sido útil para cada um de nós e que Deus Amém. Com certeza. Hoje é aniversário da pessoa do David, pastor. Orem por Bom dia ela. com Jesus, saúde e alegria a todos. Amém. Amém. aniversário de Bom quem? dia a todos. Leite, fazendo 10 anos. Leife. Oh, que Deus abençoe. Oh, meu Deus. Princesa linda, que Deus te abençoe, minha princesa. Oh, ela tá aí, ó, com a gente, ó. Oh, meu Deus, 10 anos. Deus abençoe pela vida. Parabéns, da Leite. Amém. Da Leife, gente. Da Leife significa Deus é fiel de trás para frente, viu? É o nome dela. Deus é fiel. Amém? Amém. Amém. Deus é fiel. Calço não, filho. Chão é frio, tá gripado. Povo de Deus, excelente dia para vocês. Que Deus abençoe. Olha, Marlenice. Deus te abençoe, minha amiga Marlenice. Que legal. Darilene, que Deus abençoe vocês. Que bom, gente. Às vezes dá vontade de ficar aqui olhando a cara de vocês aqui, o rostinho de vocês. Infelizmente o dia é cheio, né, pastor? Começa pesado às vezes. Deus é Verdade. bom. Mas Deus é muito bom. Como diz um grande Bom pastor, dia a todos. Deus é bom, o diabo não presta. Então é isso mesmo. Aderaldo, Antônio, Francisca, Franciscano, Valzelice, Nata, Jander, que Deus te abençoe, Jander, Maria Ramos, Francisca, ô Chaguinho, Chaga, Deus te abençoe, Deus abençoe, viu?
Até mais. Até amanhã em nome de Jesus. Tchau, É. Amém. tchau, tchau. Amém. É.